Gravação iniciada, presidente. Bom dia, estamos aqui já no nosso último dia de reunião de julho de 2020. Vamos iniciar, então, a nossa pauta. Já julgamos todos os processos anteriores e agora estamos entrando na pauta da tarde do dia 31 de julho de 2020. O primeiro processo da pauta é de relatoria da conselheira Ana Cecília. O processo é o de número 214, recorrente Fazenda Nacional, interessado, contribuinte Antônio Carlos Brito dos Santos. Aqui, a matéria que subiu para a nossa discussão é a questão da inaplicabilidade da isenção do imposto de renda por moléstia grave aos valores resgatados de entidade de previdência privada. São valores de resgate, né? Aqui eu colaciono os argumentos da Procuradoria e o contribuinte não apresentou contrarrazões. Eu estou conhecendo do recurso, entendo que encontra-se tempestivo, presente demais requisitos de admissibilidade. Aqui eu já mencionei qual foi a matéria que subiu, alega a recorrente em suma, que são isentos do imposto de renda apenas os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações recebidos por qualquer ou por portador de moléstia grave proveniente de entidade de previdência privada, fundo gerador de aposentadoria programada individual ou plano gerador de benefício livre, não se aplicando a referida isenção aos demais rendimentos do sujeito passivo, especialmente os resgates de provisões pagos pelas citadas instituições. Aqui eu menciono como foi que a Delegacia de Origem apreciou o tema, e eu estou concordando com esse acórdão que foi proferido pela DRJ, que eu entendo que a isenção aqui ela não abarca os resgates de previdência. E aí eu menciono o disposto nas súmulas CARF 63, 43, que fala da natureza dos rendimentos, né, que são enquadrados nesse tipo de isenção. E aí, por fim, eu concluo por conhecer o recurso e no mérito, dar-lhe provimento. Conselheiro Mário. Acompanhe a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. A relatora. Não, agora eu tenho que, desculpe, eu estou ainda no modo que nós estamos com suplente aqui, desculpe. A conselheira, então, conheceu e no mérito deu provimento. Conselheiro Mário voltou, né? Aí agora é a conselheira Ana Paula. Desculpe. Eu não me lembrava desse tema, não lembro se a gente já julgou, me deu um branco, mas por hora, vou acompanhar a relatora. Qual foi a súmula que você citou? Aquelas súmulas de moléstia grave, a questão de que, para gozo de isenção do imposto de renda da pessoa física, pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão. Eu botei um desses quando eu entrei no CARF, mas porque era aposentadoria. É que nesse caso aqui do processo foram resgates da Previdência. Não foi em pagamento de aposentadoria, nenhuma dessas espécies. Então tá ótimo. Eu não me lembrava como é que aplicava, mas agora eu entendi o enquadramento. Obrigada. Então, conselheira Ana Paula. Eu vou, então, acompanhar a relatora. Agora sim, conselheiro Pedro Paulo. Relatora. Conselheiro Maurício. Ana, você sabe se esses resgates foram feitos após o término contratado lá do... Porque eu acho que a gente votou, a minha TO votou nesse caso, nesse processo aqui, e eu havia entendido à época que esse saque havia sido feito ao final do período contratado, porque há uma diferenciação em relação ao momento que você efetua esse resgate. Isso é pagamento único, né? O resgate faz uma vez... Foram vários pagamentos, se eu não me engano, foram vários resgates. Mas eu vou ver se tem essa informação no processo. Só um pouquinho, Maurício. Eu lembro de ter julgado um processo desse, mas era nessa condição realmente do resgate antes, né, de cumprido o... Mas tem, eu me recordo que parece que o contribuinte tinha algum problema de saúde, ele precisou retirar antes do momento certo, então foram os resgates efetuados anteriormente, mas eu vou conferir. Tá, porque eu votei nesse caso aí, entendendo que esse resgate havia sido feito após o período contratado, porque a gente diferenciava isso lá na TO. Isso, agora, Maurício, mesmo sendo esses resgates depois, porque você tem duas possibilidades de
de efetuar resgate de plano de previdência complementar. Uma você efetua sob a forma de aposentadoria mesmo, uma companhia securitizadora transforma aquilo ali, te estabelece um prazo para você receber, e a outra você vai lá e resgata. A sistemática de tributação é bem diferente, porque quando você recebe isso como provento de aposentadoria, você consegue se beneficiar de uma alíquota menor, né? Você não precisa esperar um determinado prazo, você tem uma alíquota menor. Quando você resgata direto, isso, pelo menos até onde eu sei, não é considerado como provento de aposentadoria. Embora possa se diferenciar. Porque, se eu não estou enganado, há até um ato da Receita, se eu não estou enganado, né? Uhum. Ele diferencia esses resgates. Imagina, a pessoa é portadora de moléstia grave, né? E isso aí não tem discussão. Ah, sim, aí você está falando... Moléstia grave, né? Que é o caso, não é isso? Se não me engano. É moléstia grave, né? Uhum. E aí a pessoa contrata uma previdência complementar por um período específico, né? Vou contribuir durante tantos anos. Se ele efetua o resgate antes do término desse prazo contratado, aí tem incidência. Aí não, se ele resgata, ainda que em um único pagamento, por exemplo, ao final do prazo, não teria incidência, porque aí ele pode resgatar uma única vez. Esse caso aqui eu votei entendendo como se ele tivesse efetuado o resgate após o término do prazo. Por isso eu perguntei para... Mas se ele fez vários resgates antes do término do prazo contratado, aí há efetivamente a incidência, né? Você lembra, João, desse caso? Maurício, eu estou procurando aqui, teve um precedente meu aqui na Câmara Superior. Eu quero ver qual sessão que foi votado. Porque eu tenho um entendimento diferente do entendimento da relatora. E não me recordo muito especificamente desse caso que você está mencionando. Eu acho que esse caso que você está falando é o Acórdão 2402-007-134. Mas deixa eu ver se você estava na turma. Você estava na turma. 2402-007-134. Você está falando de outro caso, Maurício, que você votou? Não. Esse caso aqui eu participei eu já olhei o acordo aqui, eu participei do julgamento. E eu e um outro cliente deu provimento ao... Então, apenas 2 jogadores foram vencidos, né? Eu dei provimento ao recurso entendendo que esses saques haviam sido feitos após o término do contrato. Portanto, se faz. Daí eu ter perguntado para a Ana e ela ter iniciado uma resposta dizendo que ele fez esses saques antes do término do contrato, né? Então, se ele fez o saque antes, eu estou reformulando o meu voto em relação ao primeiro julgado da TO, né? Para negar provimento, para dar provimento ao uso da fazenda. Sim, e aí você já olhou se tem? Se foi antes ou depois? Eu ainda não encontrei ainda essa informação, se o resgate lhe aconteceu antes ou depois do prazo. Eu estou procurando aqui. Vou ver se a impugnação tratou disso. Se o acórdão de impugnação tratou. Porque tem o estatuto, mas assim, não diz exatamente, não tem como extrair qual foi o momento dentro desse... Ô, João, eu acho que o seu acordo é o 9202008384. Isso, eu achei. Achei agora. Eu acho que só você foi vencido. 008384. Porque o resgate, Maurício, foi no ano calendário de 2007. Deixa eu ver. É isso mesmo, Rita. E só você, eu acho que...
Maurício fez o voto vencedor. E qual foi o do João? Qual foi o processo? Do João é o 9202008384. Você lembra a sessão? Foi novembro de 2019. E como ficou o resultado, Rita, já que você está com ele aberto? Foi por maioria, só o João ficou vencido. Tá. Qual o contribuinte? O contribuinte é José Esteves. Dezembro de 19, eu fiz vencedor? Novembro de 19. Desculpa. É Antônio Carlos Brito, é? É. O José Esteves. O do João é... Não, o meu é Antônio. O contribuinte que a gente está julgando agora é Antônio Carlos Brito, número 214 da pauta. Ô, Maurício, você quer ficar com vista? Eu não estou encontrando essa informação aqui no processo, não, esse documento que diga... Eu ia até pedir uma coisa, se por acaso o Maurício não quiser, eu vou reformular meu voto, porque eu fiquei interessada, agora que eu abri para ver o voto anterior, eu vi que o João Vitor citou uns julgados da STJ, e daí me deu interesse de ver. Então, se o Maurício não for, porque daí dá na mesma, senão daí eu reformulo o meu e pego vista. Aí depende de você, Maurício, se você quer ficar ou eu fico. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar provimento ao recurso da Fazenda, presidente, e eu vou fazer declaração de voto. Você está acompanhando a relatora, então, né? Sim, presidente. Está acompanhando a relatora. E aí, bom... E aí eu vou reformular meu voto para pedir vista, porque daí eu quero ver esse julgado da STJ que eu não tinha conhecimento. Vista para a conselheira Ana Paula. Isso, aí eu vou pensar um pouco melhor. Em coletivo. Até porque, Maurício, se você dava, me deu mais vontade ainda de entender. Não, o fundamento é esse. Eu entendi a época. Eu sempre defendi isso na TO. Eu entendi a época desse julgamento. Eu posso registrar aqui, porque as pessoas podem depois querer ver o vídeo e a gente precisa dizer o que depois a gente discute. Vista para a conselheira Ana Paula convertida em coletiva. A relatora votou por dar provimento ao recurso, não é isso? Isso. O que você falou, Maurício? Só para eu entender. Acompanhada, vamos terminar, gente, para a gente passar adiante. Acompanhada. Pode, mas depois eu quero ouvir o Mário. Isso. Conselheiro Mário. Nesse ponto, houve o pedido de vista. Nesse ponto, houve o pedido de vista, ninguém mais se manifestou. Se manifestou, mas reformulou. É isso, o Maurício? Você chegou a votar. Estou perguntando se você... É bom que a gente se manifeste no momento, porque é isso, Maurício. Maurício está congelado? Não, nunca foi problema se manifestar depois, né? Eu não tinha ainda. A sessão está sendo gravada e eu acho que precisa ficar claro que ele já tinha votado. Eu estou dizendo assim, ninguém mais votou. Ele votou. Você está abrindo mão do voto. Eu estou reformulando em relação a como eu votei no julgamento do recurso ordinário. Sim. Mas como que não vai votar se a Ana pediu vista e a Ana é antes? Antes de você, que já tinha votado, está dizendo que agora ela pede vista. E eu estou dizendo aqui, ó, desse ponto houve pedido de vista, ninguém mais votou. Você votou isso, se você mantém o seu, você também abre mão desse voto em função da vista. Não, eu acho que não pode, presidente, porque aí já para na Ana Paula, que ela é a terceira a votar. Eu sei, mas... Maurício, você abre mão do seu voto e deixa para apresentar na próxima. Sim. É isso, porque eu estou dizendo que ninguém mais votou, ele votou. Mas ele está abrindo mão, mas isso tem que ficar transparente, né? Para as pessoas poderem entender. Sim, eu abro mão, dada a sequência de votação do pedido de vista da conselheira Ana Paula. Então, tudo bem.
E aí, esse ponto houve pedido de vista. Eu não entendi o que você falou. Por que você mudou? Só para depois eu anotar quando eu for fazer minha vista, eu entender. Você falou que antes você entendia? Não. O meu entendimento sempre foi o mesmo. Uhum. O que eu entendi desse julgamento é que ele havia feito os saques, as retiradas, né, após o período contratado pelo plano. Uhum. Nós vamos continuar o julgamento ou vamos parar e passar para o outro? Não, eu estou fazendo uma pergunta que é importante para minha vista, então eu perguntei que eu estou anotando para eu entender minha vista depois. Só isso. Posso passar para o número 215 da pauta? Foi a colocação dele que me fez pedir vista, então acho que eu posso pedir esse esclarecimento. Por isso que eu perguntei. Mas muito obrigada. Por nada. Vamos para o 215 da pauta, então? O 215 da pauta é de relatoria do conselheiro Mário, é um embargante, a contribuinte Deise Seferian Óbice, ou Bice, não sei. Ok, presidente, é uma matéria que, pelo menos aqui no colegiado, eu nunca vi, né? A gente não discutiu aqui, mas o caso é um caso de embargo de declaração. O que aconteceu? No caso, a contribuinte, ela tinha feito adesão ao PERT, né, ao parcelamento, e num primeiro momento eu entendi que esse pedido era total, mas depois ela mesma apresentou um embargo dizendo que o parcelamento era parcial e que já tinha se manifestado nesse sentido nos autos. E eu verifiquei que realmente havia uma manifestação da contribuinte nesse sentido. Então eu estou conhecendo e acolhendo os embargos de declaração, e aí eu vou ter que passar, né, a análise da matéria do recurso especial. Alguém quer fazer algum esclarecimento? Pediu? Podemos passar. Aí eu tenho um item que eu coloco, recurso especial da Fazenda Nacional, que aí eu vou ter que explicar toda a situação, já que aí a gente não tem relatório, o relatório foi feito no voto, mas a situação está bem delineada aqui no meu voto. Então, recurso especial da Fazenda Nacional. Sobre o recurso especial da Fazenda Nacional, tens que a Fazenda Nacional insurge contra o acórdão 2202.001.530, que deu provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte para excluir a penalidade aplicada a título de multa moratória, né? De acordo com a decisão ordinária, a penalidade estabelecida no artigo 49 do Decreto-Lei 5844.943, previsão legal do artigo 964, inciso 1b do RI, é descabida em se tratando de sucessor a qualquer título ou cônjuge meieiro. Então, a gente tinha essa multa lançada, né? Não a multa de ofício, mas essa multa lançada, porque se trata aqui de sucessor, e essa multa ela foi afastada pelo acórdão de recurso voluntário, pela decisão recorrida. A recorrente, a seu turno, infere que o colegiado limitou-se a proceder à exegese literal do disposto no artigo 131, 2 e 3 do CTN, dissociado das demais normas constantes do mesmo capítulo, do Código, aí no caso. Principalmente o artigo 29 do referido diploma legal, que, segundo consta do recurso especial, deve ser aplicado a todas as disposições acerca da responsabilidade dos sucessores. Infere que, embora a doutrina minoritária entenda que os artigos 131 e 132 do CTN teriam previsto a responsabilidade do sucessor apenas pelos créditos tributários, no sentido estrito, os princípios oriundos de outras áreas do direito, como penal, são inadequados para orientar a interpretação das normas que regem a sucessão no âmbito do direito tributário. Orientada por argumentos doutrinários, infere a PGFN que o princípio da personalização da pena refere a penas intransmissíveis, dispostas nas leis penais, que são aquelas que possuem
como característica a corporabilidade, ou seja, tratam-se de punições corporais. As penas que incidem sobre o patrimônio não são penas corporais e, desse modo, ao contrário senso, podem ser transmitidas a terceiros. Cita a doutrina do Supremo Tribunal Federal para inferir que a contribuinte, na condição de herdeira, é responsável pelo pagamento de todo o crédito tributário devido pelo decúgio, o que incluiria a multa, aliás, tributo e multa de mora. Contra razões da contribuinte. A contribuinte insurge contra o conhecimento do recurso sob o argumento de que a PGFN, embora tenha apresentado acórdão paradigma, não realizou o cotejo analítico que seria exigido pela legislação. Aduz ainda que a decisão trazida à comparação não discorre sobre os artigos 129, 131 e 132 do CTN e que, por essa razão, não se prestaria a instaurar a divergência jurisprudencial. Quanto ao mérito, sustenta revelar-se totalmente injurídica a tese incerta na peça recursal da Fazenda Nacional acerca da necessidade de aplicação da multa no sucessor. No presente caso, de acordo com a contribuinte, o acórdão recorrido houve por bem determinar a exclusão da penalidade multa de mora, pois não seria legítima sua aplicação no sucessor na hipótese dos autos, seja pela inexistência de dispositivo legal que ampare tal procedimento, seja pelo caráter personalíssimo das penas, o que inclui aquelas de natureza tributária. Então, passo à análise do recurso especial. Cabe observar de início que o acórdão 9202-3788, que no acórdão 9202-008-378, ora embargado, o colegiado manifestou-se por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional, e que, não tendo sido apresentada qualquer objeção a esse respeito, tal decisão tornou-se definitiva em relação a esse aspecto. E também acho que a divergência foi demonstrada, né? Mas é uma discussão que não cabe mais fazer aqui. No mérito, conforme relatado acima, a discussão cinge-se à aplicação, no caso concreto, a multa instituída pelo artigo 49 do Decreto-Lei 5844.943, e aí com a previsão da linha B do inciso 1 do 964 do Rio 99. De acordo com a decisão recorrida, como já dito, contra a contribuinte foi lavrado auto de infração, exigindo-se o recolhimento do imposto sobre a renda de pessoa física, acrescido da multa moratória de 10% e de juros de mora de no mínimo 1%, calculado sobre o valor do imposto de renda relativo ao exercício 2003. A exigência fiscal em exame originou-se de procedimento de fiscalização de RPF contra o espólio, no caso aí do pai da contribuinte, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde se verificou excesso de aplicações sobre origem não respaldados por rendimentos declarados comprovados. A multa, objeto da discussão, foi afastada sob os seguintes argumentos. E aí eu vou ler rapidamente os argumentos do acórdão recorrido. Há muito venho defendendo que as multas originadas no lançamento de ofício, ou seja, as multas de ofício, só são aplicáveis às pessoas que praticaram a irregularidade fiscal, pessoa física ou jurídica, já que são atos personalíssimos e não podem passar da pessoa do infrator, quem praticou a irregularidade. Assim, não há como imputar a penalidade multa a outra pessoa distinta. Não se pode confundir ilícito fiscal com ilícito penal. É de se ressaltar que nos casos do imposto de renda à pessoa física, existe previsão legal de que a multa aplicável ao espólio é de mora, de 10%, prevista no artigo 49 do Decreto-Lei 5483. Entretanto, para o caso do sucessor a qualquer título e para o cônjuge meeiro, não há previsão de nenhuma multa, de ofício ou de mora. Assim, descabida a penalidade estabelecida no artigo 49 do Decreto-Lei, aí referido, né? Quando se tratar de sucessor a qualquer título e para o cônjuge meeiro. E passo aqui, isso aí eram as considerações do voto condutor do recorrido, e volto às minhas considerações. De início, insta a ressaltar
que aqui não se discute a aplicação no sucessor de multa de ofício em virtude de irregularidades, praticadas pela pessoa do sucedido. No caso, o que se analisa é especificamente a aplicação da multa de caráter moratório. Nesse passo, entendo que o deslinde da controvérsia passa preliminarmente pelo exame dos dispositivos do Código Tributário Nacional que trata da responsabilidade solidária dos sucessores, sobretudo pelo que estabelecem o artigo 129 e o inciso 2 do artigo 131, cuja transcrição mostra-se imperiosa. Aí eu estou abrindo, só coloquei o capítulo e a seção para dizer que esses dispositivos eles estão abrangidos pelo mesmo conjunto de regras dentro do Código Tributário Nacional. E aí o artigo da responsabilidade dos sucessores, responsabilidade dos sucessores, o artigo 129 dispõe que o disposto nessa seção aplica por igual aos créditos tributários, e destaco aí essa parte, definitivamente constituídos ou em curso de constituição a data dos atos nele referidos. E o artigo 31 diz: são pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo decurso até a data da adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da ameação. Da análise sistemática, volta aí as minhas considerações, dos dispositivos em referência, verifica-se que a responsabilidade dos sucessores abrange os créditos tributários devidos pelo decurso, definitivamente constituídos ou em curso de constituição, e aqueles constituídos em momentos posteriores à data da partilha. A expressão crédito tributário, gravada no artigo 129 do CTN, há de ser compreendida na sua acepção ampla, o que abrange, além do quanto referente ao imposto, os valores decorrentes de juros e multa moratória. Na mesma linha de raciocínio desenvolvida pela recorrente, considera desacertada a exclusão da multa moratória a partir da análise isolada dos incisos 1 e 2 do artigo 131, sem que se considere o comando do artigo 129, o qual é aplicável a toda a seção do capítulo 5 do Código Tributário Nacional. Assim, uma vez apurado pela abertura da sucessão que o decurso não apresentou declaração de exercícios anteriores ou fez com omissão de rendimento, é lícito exigir dos sucessores o imposto devido, além dos juros e da multa moratória respectiva. Reitere-se que a exigência, ora analisada, teve como origem fiscalização realizada em face do espólio, aí no caso do sucedido, sendo aplicável ao caso, nos termos dos dispositivos encimados, a multa moratória referida na linha B do inciso 1 do 964 do RI 99. E aí, ante o exposto, eu conheço e acolho os embargos de declaração sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado, dar provimento, ou manter o provimento aí ao recurso especial da Fazenda Nacional. É isso, presidente. Nós só vamos... Nossa, tá uma coisa... Vocês estão ouvindo direito aqui? Estamos ouvindo, sim. Agora melhorou, estava dando um retorno. Estava dando uma... Nós só vamos saber se tem efeitos infringentes ou não depois que tomarmos os votos, não é isso? Porque aí já está... no seu voto ficou isso, assim. No meu eu não estou dando efeitos infringentes. Viram que nós tínhamos simplesmente conhecido e dado provimento para declarar definitividade, levando em conta que havia parcelamento para tudo. E aí a Contrepes comprovou que não era, né? Exatamente. E agora o conselheiro está trazendo, então, julgando efetivamente o que seria aí. Tem que levar em conta que essa parte está dentro do parcelamento. Então, está conhecendo os embargos, mas eu estou ainda voltando, então, para o conteúdo, que agora é um julgamento, certo? Sim. É isso que vamos julgar agora, e aqui não é mais se, em relação a conhecer e acolher os embargos, acho que ninguém tem dúvida que tem que ser, certo? Agora, o resultado dos embargos, a hora que a gente vai analisar, aí a gente vai ter que julgar aqui,
Certo? Então, conhecer e acolher os embargos para sanando o vício apontado no acordo número tal. Pode me dizer o número, a data? Posso estar anotado aqui. Aí eu não estou colocando ainda com ou sem efeitos infringentes, né? O acórdão, presidente, é 9202-008-378, de 21/11/2019. De 2019... aí é lógico que vai ter uma alteração de resultado, não tem dúvida, porque outro resultado era a definitividade. Isso com certeza não vai ter. Mas o resultado eu tenho que agora tomar os votos em relação a esse mérito agora que foi agora trazido pelo conselheiro. O conselheiro, então, está dando provimento ao recurso, conhecendo e dando provimento ao recurso da Fazenda. Exatamente. Já sem considerar a questão do parcelamento. Uhum. Certo? A conselheiro Mário é o relator, conselheira Ana Paula. Eu vou acompanhar o conselheiro relator. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Perdão. Eu fiquei com dúvida e eu queria perguntar para o relator se é o caso da súmula CARF 113. Não sei, você pode me dizer sobre o que a súmula se trata, que eu não me lembro. A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. Essa é da primeira sessão, né? É da primeira sessão essa súmula. Eu não sei se ela... eu dei até uma olhada nas súmulas, mas olhei nas de pessoa física, por isso que essa me escapou. Ela é da primeira sessão. Eu já tentei aplicar ela numa caso de sucessão de empresas mesmo, e aí me foi colocado isso, que ela seria só para a primeira sessão. E aí eu confesso que eu nunca sei dividir as súmulas, não. Se ela é da primeira sessão, por que o acórdão que deu origem, 2401? Não, ele foi julgado pela primeira sessão. Isso aí é uma questão de quem julgou. Foi julgado. Isso é matéria geral, né? Ou foi das duas. Um dos acordos precedentes é 2401, é da segunda sessão. Vamos olhar aqui. Vamos olhar na súmula, vamos tirar essa dúvida. Não tem problema nenhum. Se for, ótimo. Mas se eu me lembro dela também, João, ela é naqueles casos de sucessão de incorporação ou sucessão de PJ por PJ, não é caso de... Sim, perfeito, Rita. Eu sabia que a gente não aplicaria para pessoa física. Ela talvez tenha daqui da nossa, mas é pessoa jurídica. Tenho eu. Aí você pode olhar se tem algum precedente que seja de pessoa física. Ok. Essa multa é para espólio, é uma multa específica, é uma legislação específica de espólio, né? João, 113? 13. Ela está aqui como, embora tenha um precedente da segunda sessão, ela está como, por isso que eu nem olhei, que eu costumo, principalmente quando a matéria é nova, né, eu costumo dar uma passada para ver se tem uma súmula. Lá era PLR. Lá era PLR. Essa aí foi julgada por eles. A gente nem participou desse julgamento, lembra? Quando a gente julgava tudo, que era o pleno, depois ia as súmulas pelas sessões. Eu me lembro que ela foi da primeira. Eu me lembro assim, talvez tenha sido primeira e segunda, eu não sei. Agora, esse que não é mesmo, porque é a multa de espólio, né? Bom, desfez a dúvida, João Vitor, pode julgar? Por hora eu vou acompanhar. Conselheira Rita? Eu vou acompanhar, só vou fazer uma ressalva que eu não sei se eu ainda concordo com a conclusão do Mário quanto ao conhecimento. Que a gente teria, esse que já seria matéria esperada em razão da gente ter conhecido lá e declarar a definitividade. Mas considerando que nesse caso tem o conhecimento pela divergência, eu acompanho. Não. Desculpem, mas nosso caso de... Quando a gente aplica definitividade, isso a gente já discutiu várias vezes, até teve um caso aqui, Rita, antes que... Lembra que a gente declarou definitividade e tinha uma questão de conhecimento. A gente nem considera conhecimento.
Aí se a gente quiserem olhar o conhecimento, maior tranquilo o conhecimento. Não, mas aí como está caracterizada a divergência, eu acompanho, só faço... Então, assim, depois deixa eu tirar uma dúvida aqui, presidente, porque eu não enfrentei o conhecimento, para mim está tranquilo, mas se no caso for preciso enfrentar o conhecimento, eu enfrento. Sim, eu só estou dizendo... Mas você falou aqui em cima que a situação era... Eu falei lá em cima, né? Mas aí porque eu tiraria essa parte de que já foi conhecido, né? Pois é, porque eu acho que na hora que a gente já discutiu isso aqui outras vezes, a concomitância e o parcelamento, eles são maiores do que isso. Até, inclusive, quando tem questão de competência também, né? Se ultrapassa o conhecimento para declarar a definitividade ou a concomitância. Então eu vou só ajustar aqui no conhecimento. Agora, claro que nesse caso aqui, como chegou essa conclusão, entendo eu, como chegou essa conclusão que não estava garantido pelo parcelamento, essa matéria, a gente abriria para o conhecimento também. Sim. Se os conselheiros quiserem dar uma olhada nos acordos, então eu não tenho problema nenhum. Você tinha dúvida, Rita, sobre conhecimento? Eu achei que o Mário já tinha falado que era... Não, que a eu falei realmente que era pela análise que eu fiz, não coloquei aqui porque para mim que estaria ultrapassado, mas eu posso fazer uma parte do conhecimento tranquilo, mas se quiserem dar uma olhada nos paradigmas, fiquem à vontade. Bom, eu tinha tomado os votos, né? Estava na Rita, final, né? Aí a Rita vê se tem eu vou dar alguma questão aí porque aí sai toda vamos dizer assim, todo aquele conteúdo que era de definitividade. Nesse caso que a gente declara isso independentemente do recurso em si, né? Porque já seria mesmo, né? A concomitância não teria como, conhecendo ou não conhecendo, não teria como se manifestar, e parcelamento também é uma renúncia, né? Então, é algo que se sobrepõe, vamos dizer assim, a isso. Mas nesse caso, não. Como a gente viu, voltou atrás, aí sim teria que ter alguma coisa. Não, o paradigma ele é de sucessão também, é um caso de ganho de capital. Eu acompanho o relator do conhecimento, então. Certo. Então, só está faltando o voto da conselheira Rita, né? Então, eu estou colocando assim, eu também acompanho o relator, aí, por unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos de declaração, sanando o vício apontado no acordo número 92.020.008.378, de 21 de 11 de 2019, sem efeitos infringentes, né, porque o resultado ficou no mesmo no fundo, mas eu só vou aqui dizer alterar, né, sem efeitos infringentes, alterar o resultado do julgamento para, aí, por unanimidade de votos, né, conhecer do recurso, certo? Certo. O recurso e, no mérito, dar-lhe provimento. Não é isso que era um recurso da Fazenda, não é? Dar-lhe provimento. Concordam com isso? Isso aí eu estou colocando entre aspas, né, que é a nossa nova decisão agora. Mas a gente só pode dizer se é sem ou com efeitos ou unânime, enfim, o que é, depois que a gente julgar, porque a gente está julgando um novo conteúdo, né? Aí passamos, então, agora esse processo 217, seria o 216 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. A contribuinte era Juliane Joas Silveira, que era a recorrente, mas ele foi retirado de pauta pela Fazenda Nacional. Então, passamos para a relatoria, o processo número 217 da pauta, relatoria da conselheira Rita, é um embargo também da Fazenda Nacional, e contribuinte Saulo Garcia Queiroz. Na verdade, esse é um embargo de conselheiro também, fui eu que apresentei.
contra o acordo que foi proferido na sessão de 19 de fevereiro de 2020. Aqui a gente tinha um recurso especial do contribuinte discutindo a isenção do imposto de renda moléstia grave e a necessidade de comprovação da contemporaneidade da doença. A ementa aí, o inteiro teor do acordo foi no sentido de dar provimento ao recurso do contribuinte, porque a gente entende que essa comprovação ela é desnecessária, não é necessário comprovar a questão da recidiva da enfermidade. Entretanto, o registro do Decision saiu como negar provimento. Então, eu apresentei os embargos e eu estou acolhendo os embargos para, sanando a contradição existente, registrar como decisão, então, o provimento do recurso especial do contribuinte. Rita, era recurso... Era recurso do contribuinte. E a decisão saiu como negar provimento. E seria, na verdade, dar provimento. Tá certo. Esse embargo foi da Fazenda? É meu. Pois é. Está sempre saindo, só podia ser Fazenda ou contribuinte, acho que é por isso. Eu vou aqui ver se a gente pode corrigir, né? Que é embargo de conselheiro. Certo. Vou ver se pode corrigir para a ata. Então, a conselheira, então, está conhecendo e acolhendo, né? A conhecer e acolher os embargos de declaração para sanando o vício apontado no acórdão número 9202-008-645. Pode me dizer a data, por favor? 19 de fevereiro de 2020. 2 de 2020. Aí a gente tem que colocar, com efeitos infringentes, né? Porque com efeitos infringentes. Com efeitos infringentes. Alterar o resultado para... Qual era? É por unanimidade, Rita? Por unanimidade. Por unanimidade de votos. Vou botar só o que mudou, né? Que o conhecimento, unidade de votos, dar provimento ao recurso. Não é isso? Era recurso do contribuinte. Correto. Não é isso? Correto. Dar provimento ao recurso, certo. Aí, então, agora, vamos para o número 200. Agora sim é o último processo da pauta, porque o último, que seria 219, ele foi retirado de pauta também pela Fazenda Nacional. Então, agora, o 218 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Filha, é um recurso da Fazenda Nacional e o interessado é o contribuinte Antônio de Souza Barroso. Aqui a matéria, presidente, até a gente discutiu bastante mês passado, foi a questão da dedução de despesas médicas de dependentes relativa à pessoa não informada como tal na declaração. Aqui eu coloco os argumentos da Procuradoria, a contribuinte não apresentou contrarrazões, e o meu voto é bem curtinho, eu vou fazer uma leitura só para que se entenda o que aconteceu no processo, porque apesar de ter subido essa matéria, para mim a discussão era um pouco anterior a essa, mas eu vou fazer aqui uma breve leitura. Estou conhecendo o recurso, conforme narrada, já mencionei que a Procuradoria precisa discutir. Antes de adentrar na discussão, faço importante destacar que a declaração do contribuinte que consta das folhas 16 seguintes, na forma completa, relativa ao ano ao exercício 2007. A delegacia de origem, ao apreciar a impugnação do contribuinte, assim dispôs. Foi glosada a despesa com Unimed Norte Fluminense por se tratar de despesa com não dependente. O interessado, junto aos autos comprovante anual de pagamento de planos de saúde, pessoa física, sem discriminar os beneficiários do referido plano. Então, houve uma questão também probatória com relação a quem seriam os beneficiários do plano. Aí, posteriormente, análise ao recurso voluntário, o colegiado da ACO não enfrentou a comprovação das despesas, porque, posteriormente, após o
o acórdão de impugnação, em que se destacou a ausência da comprovação de quem seriam os beneficiários do plano, o contribuinte trouxe uma série de documentos, mas esses documentos não foram analisados no colegiado do acórdão, não se enfrentou essa questão de comprovação, na linha do que restou consignado pela delegacia de origem. Não obstante, o contribuinte tem apresentado os documentos de folhas 43 e seguintes, mas tão somente tratou da possibilidade de dedução de não dependente, como se observa do trecho abaixo. Aí o acordo de recurso voluntário ficou mais restrita nesse outro tema, falando que o litígio versa sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas no valor de 15.286,79 centavos, referentes às despesas médicas, plano de saúde da esposa, outras matérias não foram objeto de recurso. Trata de discussão sobre despesas médicas, plano de saúde pago pelo contribuinte para a esposa, para o plano de saúde suportado pelo contribuinte, para a pessoa dependente ou que poderia ser dependente na declaração, entendemos da mesma forma que a própria Receita Federal entendia até o ano de 2007. Não há vedação legal para o pagamento das despesas, conforme se verifica pela leitura do artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda, decreto 3.000, ele colaciona esses dispositivos. Apesar disso, não foram apostos embargos de declaração, restando estabelecer, então, essa premissa constante do acordo mencionado. Assim, passa na análise da matéria. Aí aqui eu coloco os argumentos que eu até já mencionei desde a última sessão, né? E aí, como na época, porque que é ano calendário 2006 e até o ano de 2007 existia uma orientação no próprio Perguntas e Respostas que aceitava a inclusão de dependentes que declararam em separado, como se observa nesse item que eu copio aqui no item 356 desses Perguntas e Respostas. Aí eu estou, nesse caso, considerando que a presente autuação se refere ao calendário 2006, em razão do princípio da confiança legítima, aplica a norma citada, pois estabelecida a premissa quanto à comprovação da despesa médica, a declaração ocorreu de forma completa e não houve aproveitamento em duplicidade. Pelo exposto, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. Sim. É um assunto que nós já Sim, voltamos na sessão passada. Conselheiro Mário. Na sessão passada, a gente acho que a Ana Cecília ficou vencida nessa questão, né, Ana Cecília? Foi, porque também teve a situação de que eram anos posteriores a essa regra. Esse é no mesmo ano? Esse aqui foi o ano calendário 2006, e essa regra do Perguntas e Respostas foi até 2007. Aí depois de 2007 eles retiraram essa possibilidade lá que ficava nesses Perguntas e Respostas. Então até 2007 ainda existia essa orientação. E aqui foi no calendário 2006. E aqui as duas foram completas. A declaração completa, exatamente, as duas completas. É isso que eu ia fazer a ressalva, né? Que a orientação é sempre... A orientação exige que seja completa, que não tenha aproveitamento de duplicidade, toda essa situação. Aí eu estou mencionando isso no final do bloco. Presidente, nesse caso eu vou acompanhar a relatora, estava vigente a orientação. Mas aqui, de repente, não teria influência na multa só? Sim, tem um artigo 100, né, lá do... do CTN, né? Eu acho que de repente influiria na multa, né? Mas Mas a orientação, né? Acho que é reiterada da autoridade administrativa, não é? Sim. Porque essa questão da multa não teve, assim, aqui não subiu, né, pra gente. Porque como foi? Porque tinha dado provimento, aí não discutiu multa porque tinha dado. Eu estou argumentando você está fazendo. Eu estou argumentando que, assim, em função de orientações distintas, o remédio para isso é atacar a multa, né, não o crédito tributário principal, né? Sim. Agora, a DRJ entendeu por que isso, hein? Porque ela entendeu, ela foi além dessa, ela colocou todos esses argumentos iniciais de que deve ser feita, como deve ser feita a declaração, mas para mim o argumento principal da DRJ foi porque ela considerou que não tinha sido comprovada de forma separada a questão da despesa médica incorrida. Ela coloca, eu até copiei um trecho aqui, interessado junto aos autos comprovantes de anual de pagamento do plano de saúde do ano de 2006, sem discriminar os beneficiários do referido plano. Isso eu até mencionei. Aí veio o acórdão de recurso voluntário, no recurso voluntário o contribuinte junta todos os documentos para poder rebater esse argumento da DRJ, só que esses documentos não foram apreciados
pela turma ordinária, porque a turma ordinária se focou apenas nessa questão de possibilidade ou não de dedução de pessoa não declarada como dependente. E aí não enfrentou. Esse tema também não teve embargo de declaração da Procuradoria para falar sobre isso. E aí, nem do contribuinte, né, também não teria tanto interesse, mas a Procuradoria não embargou. E aí ficou, então, para mim, a premissa de que, então, está tudo comprovado, né. Inclusive, os documentos que ele junta posteriormente, tem contrato e uma série de documentos relevantes, que eu coloco, ele está nas folhas 43 e seguintes. E aí, você chegou à conclusão, o que é a declaração dela? A declaração, as declarações, a declaração referente aqui ao ano de 2006, ainda estava vigente aquela orientação, aí eu vi que era completa, peguei na informação lá em cima que fica na declaração que está nas folhas 16 dele, e aí eu estou considerando que é aplicável a orientação da Receita vigente à época. Você viu a declaração dela? Tem, nas folhas 43 seguintes, quando ele juntou outros documentos, juntou a dizendo, uma dizendo. Eu vou só procurar exatamente a página para falar para vocês. Isento com declaração completa? Estranho. A declaração completa dele foi... Não, a dele é completa porque ele está deduzindo plano de saúde, tem que ser completa. Estou falando a dela. Porque isento, normalmente, não tem nada aqui. Ou então, é o caso de desconto simplificado, né? Que aí inclui essas coisas. Aí, por isso que página a declaração dela, Nacília? Eu me recordo que está da 43 e seguinte, eu estou só abrindo o processo para dizer exatamente qual a página. Na 43 e seguinte, ele juntou os outros documentos, salvo engano, está nesse bloco. Está errado nesse... não está, não. O quê? Não, pensei que tivesse errado o nome do documento, mas não... Porque está dizendo que é o recurso voluntário, mas... eu acho que é realmente o recurso voluntário. É no recurso voluntário mesmo que eles juntam um monte de documentos depois, Mário. Uhum. Só achei a dele. Eu também. Eu tô achando que eu me confundi aqui, não é a dela, não, é a dele. Bem, aí então, conselheira Ana Cecília, todo mundo já tem como votar? Só um minutinho, presidente, deixa eu dar uma resgatada no voto aqui, né? É porque, na verdade, a orientação, ela tinha os balizadores, né? Ela tinha lá, e aí, assim... Ela tem, e está escrito lá no meu voto, o item, presidente, que eu copiei toda a orientação que está escrita lá. Não, a orientação, tudo bem, a gente sabe que tem, agora tem que saber se foi cumprido os balizadores dessa orientação, porque não era para todos, né? Inclusive, lá certinho que, por exemplo, se fosse a questão do desconto simplificado, inclui todas as deduções, ou seja, teria que ver se a pessoa também não colocou. Então, isso tudo são questões que, assim, pelo menos para mim, são importantes. Uhum.
Só um pouquinho para eu conseguir, porque eu tinha a impressão que essa declaração que estava lá juntada posteriormente, porque já tem uma declaração dele no início do processo, tinha a impressão que era a da esposa. Só um pouquinho que eu quero ver se conferir isso aqui, por favor, presidente. Ok. Aqui tem aí, acho que tem no recurso voluntário, É só dele. São dele. Alguém encontrou a dela? Não. Não. Ainda não. Tentando abrir o processo aqui ainda, as peças. Eu já olhei lá na impugnação e no recurso não tem. Eu tô na impugnação, não tem na impugnação? Não. Eu não vi, não achei. Não. Só a dele, né? A dela não aparece. Porque, então, presidente, não identificando aqui a dela, eu me confundi com a segunda declaração apresentada no processo, que era repetida, e não a dela, então aí não dá para aplicar a orientação, que a orientação tem um trecho, que eu até copiei no meu voto, que ela é específica, e menciona que ela tem as exigências, né? Deixa eu só conferir de novo, rapidinho. Se tem a declaração, então não está no processo. Então, eu vou negar provimento só por conta, na verdade, deixa eu ver se o recurso é da Fazenda. É da Fazenda, então eu vou dar provimento só por conta dessa circunstância de que não teve a declaração. Eu não sei se ela declarou, né? Não sei se foi feito ou não. E aí não cumpre o que eu coloco lá abaixo no dispositivo, que é a orientação 35... número 356 lá, o item 356 do Perguntas e Respostas, ele exige que a hipótese em que o outro cônjuge ou filho constarem no plano, e embora podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações em separado, no modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido da declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução as declarações do outro cônjuge ou dos filhos. Aí eu não tenho como ver se foi, se não foi. Então, nesse caso aqui, eu vou dar provimento. Você está reformulando, então, o seu voto para dar provimento, é isso? Exatamente. Bom, conselheiro Mário. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Paula. E, nesse caso, eu acompanho a reformulação também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora. Conselheiro Maurício. Pelas conclusões, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanha a relatora. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho. Então, no 218, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito. Eu acho que também tem que votar pelas conclusões, né? Você está colocando todo o seu voto aquelas questões de prejuízo, Ana Cecília, não? Não, eu estou mencionando a orientação, presidente, no meu voto. Aí quem acha que a orientação não faz diferença, eu acho melhor votar pelas conclusões, porque eu... Estou perguntando só se você está colocando aquela questão de... Desculpe, eu li, mas não estou lembrando se você está colocando aquilo que, uma vez que não tem prejuízo, lembra que era... Não, é porque esse aqui eu não entrei nisso, não. Eu utilizei, como era do ano calendário de 2006, eu fui mais específica para o lado da questão da orientação. Então, ok. Então, e no mérito, dar-lhe provimento, né? Dar-lhe provimento.
Aí, então, Maurício, você votou pelas conclusões, né? O conselheiro Maurício votou pelas conclusões. O conselheiro Maurício votou pelas conclusões. Gente, vocês... Bom, agora seria... Esse foi o 218. 219 da pauta era o contribuinte recorrente, entidade autárquica de assistência técnica e extensão rural do estado de Rondônia. Ele foi retirado de pauta por solicitação da Fazenda Nacional. Eu assim, pelo meu levantamento aqui, a gente estava sem a nossa... Sempre nós temos aqui a nossa mesa, né, que eu chamo de mesa, a mesa que controla, enfim, que nos dá suporte, mas, assim, pelo meu levantamento, não tinha mais nenhum processo, né, nós conseguimos julgar tudo. Então, eu vou, então, finalizar aqui a sessão. Agradeço a todos aí a boa vontade e toda a nossa tenacidade aí para terminar com a nossa pauta. E até o mês que vem, se Deus quiser, e daí eu já vou passar para vocês daqui hoje mesmo, amanhã, já tenho também os links da nossas salas do próximo mês, tá certo? Então, aqui, fiquem bem, se cuidem, saúde para todos e até o mês que vem. Alguém quer falar alguma coisa? Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa tarde. Então, eu peço, agradeço aí nosso apoio por ter prolongado aí sua jornada, certo? E, por favor... Obrigado, Fabio. Obrigada.